Hoje é um motivo de muita alegria estarmos na presença do Senhor, por mais um domingo, também porque hoje é o dia da ceia do Senhor. Então, se reveste aí de mais importância, de um prazer, uma satisfação de estarmos juntos, podendo ceiar de forma presencial. Também das boas-vindas de Montoni, que está aqui com a gente. É sempre um prazer, Tony, tê-lo aqui. Motivo de trabalho, o Tony tem ficado um pouco ausente, mas muita alegria de ver, meu irmão. Deus abençoe nosso irmão Tony. Também quero cumprimentar alguns visitantes que eu consigo ver aqui, tá? Manéia, né? Tem um senhor ali atrás, lá do Nilo. Seja bem-vindo, tá bom? Que Deus continue abençoando esses irmãos. Bom, irmãos, seguindo a nossa série de mensagens no livro de Samuel, eu quero te convidar a ler o texto que está em 1º livro de Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. Vamos ler alguns versos aqui. 1º livro de Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. O título de hoje se chama A Fidelidade da Graça. 1º livro de Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. A fidelidade da graça. Diz assim o texto. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Hazor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram, o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva, e assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel.
E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos seus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado e bendito, Senhor, é o teu nome. Pai, graças te damos, Senhor, por esse culto. Como eu disse, uma manhã abençoada, Senhor, de um sol bonito, belo, ele queima, Senhor, sobre nós. Obrigado, Senhor, por esse presente. Estamos em tua presença, Senhor, reunidos, embora com muitos desafios, muitos problemas, muitas dificuldades, mas apesar de tudo isso, o Senhor nos congrega em tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, sobretudo em comunhão contigo, Senhor, podendo mais uma vez, apesar dos nossos pecados, sentar à mesa com o Senhor, com certeza participar desse banquete que hoje será servido em memória ao teu santo sacrifício. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Abençoa, Deus, o momento da tua palavra. Que nesse momento, Senhor, não falte exortação, consolação e edificação. E que acima de todas as coisas aqui, o teu nome unicamente seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Fica conosco. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, como eu disse, o tema se chama a fidelidade da graça. Só uma rápida, breve recapitulação. Nós estamos em um momento muito importante do livro de Samuel e da história do povo de Israel. Como a gente vem dizendo, nós estamos participando, assistindo aqui uma transição importantíssima para a história e para a vida de todo o povo. É a transição de um governo de juízes para um governo de reis. Ou seja, de um governo tribal para uma monarquia, uma nação unificada. E para você entender esse processo, nós estamos bem no centro desse processo, embora o rei já tenha sido escolhido, embora a gente já viu aqui algumas atrapalhadas de Saul, mas estamos num momento muito importante de toda essa mudança. 3 coisas marcam tudo que a gente viu até agora em Samuel, fazendo um resumo bem rápido. Primeiro, a gente falou sobre a rejeição da identidade. Então, uma coisa que você não pode perder de vista até terminar o livro de Samuel é justamente isso, que rejeitar o Senhor, nosso Deus, como rei, é rejeitar a nossa própria identidade como povo de Deus. Até porque somos povo de Deus. E não é que eles não tinham rei, eles tinham um rei. Deus era o seu rei. Mas eles rejeitam a Deus quando pedem um rei e, por consequência, rejeitam sua própria identidade como povo de Deus. Então, a primeira coisa que você não pode esquecer é isso. A segunda é que Deus concede o que eles pedem. E Deus concede o que a gente chama de o rei segundo o coração dos homens. Então, quando Deus atende esse pedido, Deus olha as especificações, que são, para variar, muito rasas, e Deus atende essas especificações. Ele dá um homem alto, um homem forte, belo, estrategista, alguém que atenderia a expectativa do povo do ponto de vista de um combate militar. Até porque era por isso que eles estavam pedindo o rei. Então, Deus dá a eles pelo menos visualmente, um guerreiro. A gente já viu que Saul não é esse guerreiro todo, e isso vai se mostrar cada vez mais no texto. Você lembra lá da história, a famosa história de Davi e Golias? O nome já diz, quem enfrenta o gigante não é o gigante de Israel, mas é o pequenininho de Israel. Então, Saul não é esse guerreiro todo, mas aparentemente ele parece esse guerreiro. Então, Deus dá um rei segundo o coração dos homens, e por isso, e por último, o que fica, talvez um tema aí que fica agarrado nesse processo de sermões que a gente passou até aqui, o capítulo 12, é a graça de Deus. A gente não pode perder isso de vista.
Porque embora o povo tenha cometido esse ato, né, que não tem como a gente chamar de outra forma que não seja um ato de traição a Deus. Deus estava no trono, estava governando, estava tudo dando certo. Depois de 1 Samuel capítulo 7, acho que pregado pelo David, a gente viu aqui, né, que Samuel conclama um arrependimento no meio do povo, né, depois de terem perdido a batalha para os filisteus, e após esse arrependimento o povo entra em batalha de novo com os filisteus e agora vencem a batalha. De maneira que os filisteus, durante toda a vida de Samuel, não ousaram mais atacar Israel. Então, a gente tem vitória, a gente tem paz, a gente tem tudo. A gente não precisa mais de nada. Mas ainda assim, o povo queria ser como as outras nações. Então, irmãos, isso é um ato deliberado de traição do povo. Mas apesar de tudo isso, Deus ainda é gracioso com o povo. Não só atendendo o pedido deles de terem um rei, mas tratando eles primeiro com paciência. Mas segundo, como a gente vai ver mais claramente no texto de hoje, 1 Samuel 12, né? Ele não apenas concede aquilo que o povo quer, mas ele convence o povo de seus próprios pecados, conduzindo eles para um arrependimento que vai culminar então na poderosa graça de Deus. Por isso o tema de hoje se chama a fidelidade da graça, e é a graça de Deus. Eu começo hoje com a frase de um teólogo da Igreja Batista chamado Anderson Gonçalves, que disse o seguinte: o rei que precisamos não é o rei que merecemos, e graças a Deus, por não sermos nós que o escolhemos, mas ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a poderosa graça de Deus. No texto de hoje nós vamos ver como que a fidelidade de Deus supera a nossa traição. Sabe por quê? Porque ela está firmada na graça poderosa de Deus. Então, em 3 passos, Samuel vai fazer isso. Primeiro, ele vai convocar, né, ele vai confrontar o povo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele vai conduzir o povo, ou seja, ele vai provocar um arrependimento. E por último, então, conduzir o povo para experimentar a graça de Deus. Então, a gente tem confronto, arrependimento e, por último, a graça de Deus. Esse é o caminho. E é aqui que nós vamos nos assentar. Deixe sua Bíblia aberta, 1 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. O que temos aqui, irmãos, no texto, para a gente ser bem rápido, o texto é grande, são 24 versos, mas veja, acabamos de ler o texto, um texto sério, um texto imponente, um texto grande. E o que está acontecendo aqui? Como eu disse, é um momento especial do povo, e aqui o velho Samuel, já um ancião, né, como isso já foi identificado anteriormente, mas aqui é uma espécie de despedida de Samuel. É uma espécie de despedida seguindo o momento da aposentadoria, digamos assim. Imagine alguém que trabalhou a vida inteira e que chega para os seus colegas de trabalho ou para os seus subordinados, para os seus funcionários, e aí ele lê uma espécie de texto se despedindo, né? Agradecendo, enfim, fazendo esse tipo de despedida. Né? Então é uma espécie de aposentadoria, sim. Samuel está velho, tá? Ele é um ancião, só que não uma aposentadoria total. Isso precisa ficar claro. Né? O que Samuel está entregando no capítulo 12 é o seu cargo de juiz. Isso precisa ficar bem claro. Eu falei, nós estamos numa transição. Então, a partir de agora, o rei já foi escolhido, né? No primeiro momento, o povo meio que, né, teve uma resistência com Saul, mas depois de vencer a batalha contra os amonitas, Saul agora é um pouco reconhecido pelo povo, então o povo já aceita essa liderança. E aí Samuel vai fazer o quê? Fala assim, agora é contigo, meu amigo. Né? Não foi você que escolheram? Vocês não escolheram o rei? Então agora, estou tirando meu time de campo, né? Já estou velho, estou de cabeça branca, então está com você. É isso que ele vai fazer nesse texto. Mas Samuel vai continuar trabalhando para o Senhor. Por quê? Porque Samuel tem outros ofícios. Sobretudo o ofício de profeta. Samuel continua e continuará profetizando, inclusive contra Israel e contra o próprio Saul. Não só isso, mas Samuel é uma espécie, como a gente já viu, de sacerdote. Um sacerdote, né, nascido fora do templo, uma espécie de uma ordem diferente da ordem de Arão, mas ele é um sacerdote escolhido por Deus. No próprio texto do capítulo 12, você vê ele orando, né, pedindo a Deus um sinal, e o próprio povo rogando a ele, dizendo assim, ore em favor de nós. O que é isso, irmão? Intercessão. De quem é a função da intercessão? Do sacerdote. Então, esse texto é muito importante por isso. Samuel está meio que se despedindo, mas não totalmente. Tá? Outra coisa que é notável aqui, que marca para a gente esse capítulo 12, é o final do capítulo 11. Eu falei aqui, né? O povo teve resistência com Saul, mas no capítulo 11, André, pregando aqui, nos explicou isso. Foi o André? Acho que foi, né? A batalha lá Não, foi o Anderson, perdão. A batalha contra Naás, o rei dos Amonitas.
né? Então, André mostrou para a gente a dificuldade do que o povo tinha contra Saul, mas então vem essa batalha, vem essa ameaça. E aí Saul consegue ali, né, junto com o povo, não sem a graça de Deus. O texto é claro quando diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Aqui está o porquê dele vencer a batalha. E após vencer essa batalha, o povo está alegre, o povo está feliz. E isso é muito interessante, porque o capítulo 11, né, se você virar aí algumas páginas, ele termina com festa, com alegria. E todo o povo se alegrou diante do Senhor. Por quê? Porque agora a gente tem o rei, a gente tem a vitória, a gente tem tudo que a gente queria. E aí, irmãos, parece que o povo está recebendo, inclusive, aquilo que a gente chama de confirmação. Né? Confirmação, engraçado que confirmação para a gente é só quando as coisas dão certo. Né? Aí vai uma coisa dar certo, a gente fala, pronto, aqui está a confirmação. Aí a segunda coisa dá certo de novo, pronto, mais uma confirmação. Quando a coisa dá errada, não é confirmação. Por que não? Se Deus está fazendo a sua vontade. Mas então, o povo acha que é uma confirmação. O texto termina em festa. O capítulo 12, ele é uma espécie de contraste. Samuel não dá continuidade à festa e à alegria do povo. Pelo contrário, a emoção que Samuel, o tom de Samuel é o contrário de uma festa, de uma alegria. Samuel confronta, Samuel exorta, Samuel ameaça. É isso que ele vai fazer. Tá? E por que disso, irmãos? Porque, em primeiro lugar, nós precisamos confrontar o pecado. Veja o que o teólogo Chisholm Jr. escreveu sobre isso. Além disso, o povo que simplesmente pensa conforme a norma cultural das nações vizinhas ainda não entendeu que se rebelou contra a autoridade de Deus ao pedir um rei. Assim, é necessário esclarecer essas questões. Samuel confronta os israelitas de modo formal e legal e os desafia a renovar seu relacionamento de aliança com o Senhor. Então, mais uma vez, esse povo acreditava que estavam no caminho certo. Os atos, ou melhor, as vitórias e tudo que vai acontecendo, Deus deu o rei que a gente pediu. Atende às nossas expectativas. Mas ele foi vitorioso. Ele venceu a batalha. Então parece que a gente está no caminho certo. Samuel levanta o dedo e fala, não. É justamente o contrário. Embora vocês estejam felizes, fazendo holocausto, festejando, é o contrário. Não tem nada certo, não tem nada bom. Samuel vai usar 3 argumentos, como a gente viu, a partir do verso 1. Do verso 1 ao 5, Samuel vai dar uma espécie de testemunho pessoal. O argumento de Samuel é, eu não fui um juiz mau. Esse é o primeiro argumento. Então, tudo que Samuel vai fazer a partir de agora, lembra, é confrontar o pecado. Mas para você confrontar o pecado, você tem que botar o dedo na ferida. É desconfortável, sim. Mas você precisa primeiro chamar o pecado pelo nome. Né? Talvez aqui seja uma das primeiras dificuldades que nós temos hoje em repetir o ato de Samuel e confrontar os pecados. Porque tocar no pecado é desconfortável. Por isso que a gente dá apelidos para o pecado, né? Foi um desvio, foi um desatino, foi um momento de loucura, foi um escorrego. A gente dá alguns eufemismos para justamente não falar o nome do mal ali, do pecado. Mas é isso que Samuel, ou melhor, é o contrário disso que Samuel vai fazer. Em primeiro lugar, ele fala, eu não fui um juiz mau. Ele diz, olha, estou velho, verso número 1. Depois ele fala, tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude. E no verso 3 ele fala, aqui estou, se tomei, se explorei, se oprimi, se aceitei suborno. Todas as categorias que Samuel nos dá aqui são as categorias que estão em Deuteronômio, na lei de Deus, como um juiz deveria proceder. Ele não deveria oprimir o povo, ele deveria fazer justiça de fato, ele não poderia aceitar suborno, enfim, por aí vai. Então Samuel está dizendo, olha, em outras palavras, não há motivo para vocês escolherem outra liderança. Porque, de fato, irmão, se a liderança está ruim, a gente precisa trocar. Então faria algum sentido o povo pedir um novo líder. Talvez até um outro juiz. Mas Samuel estava governando, não faz sentido. Em segundo lugar, a partir do verso número 6 ao 11, o segundo argumento de Samuel é, vocês se esqueceram da história dos seus antepassados. Vocês se esqueceram, do 6 ao 11, perdão. O que Samuel vai fazer aqui é lembrar a história. Ele lembra a história pelo menos em 3 passos. O primeiro, quando estavam no Egito, clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão e os libertou. Mas em segundo lugar, o que aconteceu?
ainda no deserto, a gente viu a história aqui de Êxodo, o povo já se rebelou contra Deus. O povo fez bezerro de ouro, o povo adorou outros deuses, o povo fraquejou, o povo murmurou, o povo fez tudo errado, já no deserto. E não só no deserto, mas depois, sob a liderança de Josué, o povo conquista a terra, não conquista totalmente, daí Josué passa para a geração seguinte, aí vem a sequência de juízos, e aí pronto, o povo entra em total derrocado. Aí aquela idolatria que foi feita pontual no deserto, agora é uma idolatria institucionalizada. É uma espécie de anarquia espiritual, como a gente viu aqui também na exposição do livro de Juízes. E aí, irmãos, o povo vai de mal a pior. Só que Samuel ainda lembra o povo, olha, vocês pecaram, se esqueceram do Senhor, serviram outros deuses. Mas parou por aí? Não. A graça de Deus ainda assim foi poderosa sobre vocês. Vocês clamaram novamente. E o que o Senhor fez? O Senhor enviou juízes para vocês. E ele fala o nome desses juízes, olha, Jerubaal, Baraque, Jefité e ele próprio, Samuel. Jerubaal, não sei se você está lembrado da exposição de juízes, mas Jerubaal é ninguém menos do que Gideão, perfeito. Gideão. Ele ficou conhecido como Jerubaal, porque esse nome, esse codinome, esse apelido significa aquele que derruba Baal. Porque sob a sua liderança, ele derrubou os postes idólatras, os altares idólatras a favor de Baal. E não só isso, mas você lembra, né? Promoveu grandes vitórias, enfim, e levou o povo à vitória e à paz. Então, pela graça de Deus, embora o povo tenha se rebelado, Deus levantou homens fiéis, chegando até Samuel. Samuel não está sendo aqui presunçoso, orgulhoso. A gente acredita que quem escreve esse texto é o próprio Samuel. Então ele não está escrevendo sobre si próprio. Ele está falando como se fosse, né, resumindo o nome do juízo, ele está falando, olha, eu estou falando de todo o período dos juízes, que vai até mim, inclusive. Eu sou o último juiz, é isso que ele está falando. E sobre a minha liderança, de novo, né, o Senhor confirmou, o Senhor deu vitória, o Senhor deu paz. Então, veja, está tudo acontecendo da forma, como quem dissesse assim, não precisamos de um rei. Mas ele continua, o terceiro e último argumento aqui é, por causa do medo, rejeitaram o Senhor como rei e escolheram um rei humano. Dos versos 2 ao 15, a gente tem uma surpresa no texto. Uma coisa que até agora não tinha sido revelada, não sei se você reparou isso. Até esse momento, não havia sido revelado isso. Tá? Então a gente vê o povo, desde o capítulo 8, né? O povo pedindo um rei a Samuel, pedindo uma liderança monárquica, mas isso fica muito no campo das ideias, no campo da hipotética, né? No campo hipotético, perdão. Fica muito assim, fica muito solto. Ah, não, porque a gente quer ser como as outras nações. Ah, não, porque a gente quer uma força, a gente quer um rei, mas a gente não sabe muito bem o motivo. E aqui está o verdadeiro motivo. Aquela batalha que aconteceu anteriormente, né, liderada por Saul, e aí de novo Saul venceu, Saul, né, de forma atrapalhada, pisou ali na cabeça da serpente, do rei dos Amonitas. Essa batalha, essa ameaça já existia antes do povo pedir o rei. Era por medo dessa ameaça, por medo dessa possível derrota, que o povo pede então a gente precisa de um líder militar. Já sei o que está errado aqui. O que está errado é que não tem alguém para conduzir a gente. Não, Deus sim, Deus fez muita coisa boa, mas a gente precisa de alguém que a gente possa ver, que a gente possa tocar, que a gente possa seguir. E tendo em vista que todo mundo faz isso, então eu quero ser como todo mundo. De novo, né? Rejeitar o Senhor é rejeitar a própria identidade. Porque Deus, quando Ele chama o seu povo, Ele diz exatamente o contrário. Ele diz, vocês não vão ser como todo mundo. Eu chamo vocês para serem uma comunidade santa, separada do mundo. Vocês não vão ser governados por homens, vocês serão governados por mim, por Deus, pelo próprio Deus. Mas aí o povo peca então. Mas é nesse texto, verso 12. Quando, porém, vocês viram que Naás, a serpente, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, então me disseram, escolha um rei para nós. Aqui está a prova. O que foi que motivou, então, o pedido do rei? O medo. A insegurança. A incerteza. Irmãos, isso aqui é justamente o contrário daquilo que Deus queria para o povo. Quando o povo diz, olha, estou com medo, eu preciso de outra liderança, o povo está tendo um ato deliberado contra o próprio Deus. O povo, é a mesma coisa que o povo virar para Deus e dizer assim, olha só, Senhor, apesar de tudo que o Senhor fez, não dá para confiar no Senhor. A gente não vê,
A gente não sabe se o Senhor vai vir livrar, se o Senhor não vai. Lembra da história da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11? É basicamente a mesma ideia. Lá a humanidade, né, pós-dilúvio, viu o mundo todo ser arrasado pelo dilúvio. O mundo todo foi coberto pelo dilúvio. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo a Noé, olha, eu não vou mais cobrir, né, o mundo com o dilúvio. Mas aqui eu deixo para vocês uma recomendação. Se espalhem na terra, povoem a terra, cresçam e se multipliquem. O que o povo faz? O povo fica no mesmo lugar, o povo se junta, o povo se fortalece, né? Porque juntos somos mais fortes, então o povo se fortalece, o povo se junta. E aí o povo fala o quê? Vou construir uma torre que chegue até o céu. Pensando talvez em primeiro lugar, vai que tem outro dilúvio aí, né? Vai que tem outra destruição em massa aí. Então eu vou fazer algo que realmente nos traga segurança. Mas ambos os atos é dizer claramente para Deus, nós não confiamos naquilo que o Senhor disse para nós. Nós estamos com medo e desesperados. Mas então, irmãos, nós aprendemos com Samuel. É isso que Samuel está fazendo até aqui. Nós aprendemos com Samuel que o primeiro passo para o caminho do arrependimento e para provar e experimentar a graça de Deus, para um relacionamento com Deus, esse caminho ele passa por algo desconfortável, que se chama o confronto dos nossos pecados. A primeira coisa que a gente precisa pensar nessa manhã é isso: confrontar os nossos pecados. E aí, pelo menos duas aplicações. Primeiro, confrontarmos a nós mesmos. Como o texto da ceia vai dizer para a gente: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, coma do pão. Eu acho que a primeira atitude que a gente precisa ter, a exemplo de Samuel, aqui lidando com o povo, é, embora o nosso coração possa nos enganar, como o povo, né, estavam em festa, estavam em alegria, estavam achando até que estavam no caminho certo. Mas nós precisamos investigar o nosso próprio coração. Irmãos, como somos sutis com nós mesmos. Somos severos com o outro, mas somos tão bonzinhos com nós mesmos. Quando a gente olha para o nosso pecado, a gente fala assim, coitadinho de mim, né? Eu estava meio fraquinho aquele dia, eu estava cansado demais, aí eu não resisti. Aí quando se trata do outro, a gente fala assim, de novo, rapaz, caramba! É basicamente isso que a gente faz. A gente aprende na palavra de Deus hoje. Devemos nos confrontar a nós mesmos em primeiro lugar. Em segundo lugar, aí sim, confrontar os nossos irmãos. Eu não vou falar de pregação, porque a gente falou isso domingo passado, né? Falamos sobre pregação bíblica domingo passado, no domingo da reforma. Eu estou falando de nós, enquanto igreja, enquanto membresia. Devemos exortar-nos uns aos outros. Devemos sim encorajar os nossos irmãos quando eles precisam ser encorajados. Mas percebam isso, encorajar alguém que está no erro é basicamente dizer assim, continue seguindo sua vida de erro que vai acabar numa vida de destruição. A pior coisa que um crente pode fazer é encorajar alguém que está errado. E infelizmente é isso que nós fazemos. A gente vê o nosso irmão em pecado, vê ele no erro, ele praticando o erro deliberado. E a gente não tem coragem de apontar o dedo. Claro, sem orgulho, sem soberba, você também é pecador. Mas a Bíblia nos exorta a fazermos isso. Aquele que ver o seu irmão pecar e continuar pecando e não fizer nada, esse comete pecado. A pior coisa que tem é você ver alguém caminhando para o abismo e você não gritar para ele, olha, você vai cair, meu irmão. Você vai cair. Irmãos, essa queda ela pode ser repentina. Ela pode ser daqui a pouco. Essa semana a gente teve uma notícia triste, né? Você deve lembrar, o irmão Joemi, que serviu aqui com a gente. A mamãe dele faleceu. Segunda-feira. Uma senhora de um pouco mais de 60 anos. Foi fazer uma consulta de rotina. Ele chegou na sua casa, parou o carro. Chegou lá, atendeu sua mãe falou com ele. Quando ela saiu da porta de casa, ela desmaiou no sofá. Para nunca mais abrir os olhos. É assim que acontece. Terça-feira a gente estava lá, junto com ele no velório. Mas é dessa forma que acontece. É repentino. Repentino. Talvez um infarto, um AVC, a gente não sabe nem o que aconteceu. Mas aconteceu. Por isso nós precisamos confrontar o pecado antes que seja tarde demais. Isso é um ato de amor e um ato de graça. Eu escrevo o seguinte: o confronto é mais uma prova da graça de Deus, porque não há dádiva maior do que sermos convencidos a abandonar o caminho que leva à destruição.
Não há graça maior que essa. Mas em segundo lugar, para a gente caminhar. O segundo ato de Samuel é provocar o arrependimento. E aqui, irmãos, há coisas impressionantes para a gente. Vai do verso 16 ao 19. Então, até aqui, Samuel está confrontando o pecado. A partir daqui, ele precisa conduzir o povo para o arrependimento. Tá? Será que eu convenci o povo com os meus argumentos? Vamos ver. Isso só vai acontecer se realmente o povo se arrepender. E aí, qual é a estratégia de Samuel aqui? A estratégia de Samuel não é nenhuma outra que não seja orar pelo povo. Irmãos, isso aqui é uma lição impressionante para a gente. Porque, embora o confronto seja responsabilidade nossa, mas o arrependimento é responsabilidade de Deus. Embora o confronto seja uma ação nossa, ou seja, nossa da igreja, tanto confrontamos a nós mesmos quanto aos nossos irmãos. Mas somente quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo de Deus. É por isso que Samuel, nesse tempo, né, nesse momento, ele para tudo que ele está fazendo e ora ao Senhor. E ele fala assim, eu vou pedir a Deus um sinal. O que Samuel está fazendo aqui, irmãos, não é colocar o povo numa espécie de beco sem saída de argumentações. Não é só isso. Ele já argumentou e argumentou de forma cabal aqui. Realmente, não tem como vencer os argumentos de Samuel. Mas a gente sabe como é que a gente é, né? O povo, meu amigo, o povo não perde debate. Não é isso? Mesmo estando errado, aí grita, esperneia, né? E aí defende o errado, o erro. A gente não perde debate. Então, não adianta a gente achar que a gente vai convencer alguém simplesmente pela nossa argumentação. A argumentação é o primeiro passo. É a nossa responsabilidade. Mas, em segundo lugar, a nossa responsabilidade está em orar por aquela pessoa. Entregá-la nas mãos do Senhor e dizer assim, Senhor, faz um milagre aqui, Senhor. Ah, irmãos, e a forma como Deus age é especial. Às vezes Deus dá até uma doença para curar aquela pessoa. Para justamente sacudir ela e dizer assim, olha, eu estou no processo. Às vezes Deus salva um parente, às vezes Deus faz um grandioso milagre. É o que Samuel está pedindo, um sinal. O sinal de Samuel aqui é interessante, porque ele remete aos sinais que foram feitos desde Moisés e Arão até os juízes também. O livro apresenta esses sinais, né, poderosos, milagrosos, mas é Deus mostrando, eu estou no processo. Se não for pela minha mão, pelo meu poder, as coisas não acontecem. É isso que ele está dizendo. E aí, o sinal que Samuel pede aqui é justamente na época da colheita do trigo, ele pede chuvas e trovões. O que significa isso? A época da colheita do trigo era mais ou menos ali no meado do ano, né, lá para aquela área do Oriente ali, no meado do ano, que era uma época de seca, uma época de escassez. E aí, nessa época de escassez, de seca, que a gente vai colher o trigo, Samuel fala assim, quer ver como é que Deus está comigo? Você quer ver como é que Deus está agindo? Você quer ver como é que vocês cometeram um grande erro diante do Senhor? Eu vou pedir um sinal, mas não é um sinal bobo, né? Não é essas profetadas que a gente vê aí no ponto do ônibus, não, né? Que, meu irmão, eu estou vendo aqui, você está passando um vento aí, né? Não é esse tipo de coisa, não. Eu vou pedir a Deus um sinal claro. Irmãos, deixa eu dizer isso aqui para você. Quando Deus age na nossa vida, fazendo um milagre pontual, um milagre na nossa vida, é algo claro, é algo específico, é algo grandioso, sim, mas ele é claro. Ele é claro como a água. Não precisa você ficar, mas será que foi Deus, será que não foi Deus? Às vezes as coisas até pioram, para justamente Deus mostrar para você claramente que é Ele que está no processo daquela coisa. Então, é isso que acontece com ele. Em primeiro lugar, o sinal era claro e surpreendente. Na seca, Deus enviou chuvas e trovões. Segundo, o sinal não era obra de Samuel. O próprio Samuel clama ao Senhor, o poder de Deus, para que Deus derrame seu poder. E por último, o sinal aconteceu no mesmo dia. Isso aqui é importante, irmãos, por quê? Porque tem um monte de previsão na internet, né? Não sei se você já viu. Tem um monte de profeta na internet, e aí o pessoal vai compartilhando nos grupos do WhatsApp, e as pessoas falam, caramba, tá vendo? Vai acontecer uma tragédia aí, né? E aí tem alguns profetas da pandemia, não sei se você já viu isso. Mas, irmãos, desde que eu sou pequeno na igreja, e eu escuto algumas pessoas profetizarem sobre tragédia. Tá? Irmãos, porque esse ano, porque em breve virá algo que vai abalar os 4 cantos do mundo. Irmãos, todas as gerações passam por coisas que abalam os 4 cantos do mundo. Eu não estou dizendo que o pastor Miguel não acredita em profecia, eu acredito, creio, e tem vários exemplos específicos de profecia para te dar aqui. Não vou fazer por causa do tempo. Específicos.
Agora, profecia genérica, profecia que não marca data, que não diz, olha, daqui a 3 meses, daqui a 1 semana, ainda esse mês vai acontecer tal coisa, isso aí não é profecia que vem de Deus. Porque Deus trabalha de forma clara. Samuel ora e o texto diz, no mesmo dia, Deus mandou chuvas e trovões. Por quê? Porque Samuel queria provar para o povo, olha, se acontecer isso que eu estou dizendo, é porque vocês estão errados em pedir um rei. É exatamente o que acontece. E o objetivo de Samuel, irmãos, não poderia ser outro. Claro, verso 17 e 18 diz assim, pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva, para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente. Aí o verso 18 diz, e assim, né, depois que veio chuvas e trovões, todo o povo temeu grandemente o Senhor e a Samuel. E é quando o povo pede, ora por nós e tal. Veja, Deus mandou o seu poder. Deus enviou o milagre para justamente não apenas confrontar o povo, mas provar que o povo está errado. Não é uma mera demonstração de poder. Deus está dizendo, vocês estão errados. É esse o poder que acontece no coração do pecador quando ele está errado. É esse o poder. É um poder extraordinário. Imagine você acha que você está certo. Você acha que aquilo que você aprendeu desde a sua juventude, desde a sua meninice, aquilo está certo. Você é um bom cidadão, você paga seus impostos, você não deve nada a ninguém, você nunca roubou ninguém, você nunca fez nada de errado. Digamos assim, né? Nada grandiosamente errado, nada publicamente errado. Você não cometeu nenhum crime de acordo com o Código Penal. Aí você pensa o quê? Não, eu sou melhor do que muitas pessoas. Ah, eu vou daqui para o céu. Eu mereço ir para o céu. Aí você vai para o Evangelho, para as Escrituras Sagradas, e aí você aprende justamente o contrário. Você aprende que você é mau desde o dia que você abriu os olhos nessa vida. Ninguém te ensinou a ter inveja, ninguém te ensinou a fazer pirraça, ninguém te ensinou a fazer as coisas que um nenenzinho faz com a sua mãe. E daí por diante a coisa vai só piorando. Você, à medida que você vai tomando consciência, você vai se afundando cada vez mais no pecado. E aí sim, talvez você nunca roubou ninguém, mas quantas vezes você odiou o seu irmão? Quantas vezes você tomou uma fechada no trânsito, você pensou, você botou a mão debaixo do banco assim, né? Ah, se eu tivesse aqui procurando assim. Você entendeu o que eu estou falando? Quantas vezes você não viu uma mulher ou a mulher não viu um homem na rua e desejou, quem dera que ele fosse meu? Segundo Jesus Cristo, a primeira coisa significa assassinato e a segunda significa adultério. De novo, o problema é que quando a gente coloca a régua sobre nós, a régua é muito pequenininha. Mas a régua da graça é desse tamanho. A porta da graça é desse tamanhozinho. E aí Jesus está ensinando para a gente, né, também o texto de Samuel, que somente um grande poder pode convencer o pecador de seus pecados. O mesmo poder que faz chover no deserto. É o mesmo poder que quebra os corações de pedra. De novo, o arrependimento também é obra da graça, porque somente o poder de Deus pode regar a aridez dos nossos corações. Mas em terceiro e último lugar, a gente terminar hoje, dos versos 20 até o verso final, 25. Então, depois de confrontados, depois de arrependidos, aí sim, o povo agora pode experimentar essa fidelidade de Deus que provém da graça de Deus. Aí sim. O verso 22 é o verso central aqui. Ele diz o seguinte: por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Lembra que eu falei lá no início? A terceira coisa importante para esse período de Samuel é nada mais do que a graça de Deus. Porque apesar do povo errar, apesar do povo pecar, apesar do povo trair, apesar do povo ser ingrato com Deus, Deus ainda volta para o povo. Coloca Samuel ali. Samuel confronta o povo. Ele manda um sinal, ele convence o povo se arrepende. E o que é que a gente tem nesses versos aqui finais? A gente tem praticamente, irmãos, uma renovação da aliança. É isso que Deus vai fazer aqui. Os vários sims que tem aqui nesse texto, olha, se vocês servirem a Deus, se vocês temerem a Deus, Deus ainda está dando uma nova oportunidade para o povo. E não é isso que ele faz durante toda a história de Israel? Daqui em diante, o povo vai, né, por poucos momentos ali, o povo vai obedecer, mas daqui a pouco o povo vai cair de novo. Quando chegar o período, então, da sucessão de reis,
Aí o povo vai de mal a pior. O povo vai ser mandado para o exílio, como castigo de Deus. Mas no exílio, Deus abandona o seu povo? Sim ou não? Não. Deus salva o seu povo, resgata o seu povo, até então fazer isso definitivamente na cruz do Calvário, mandando o seu próprio filho. Essa é a história das Escrituras, essa é a história do povo de Israel. E aí, qual é o motivo de tudo isso? O verso 22 está dando para a gente. É porque Deus, ele amava o seu povo acima de todas as coisas. É porque Deus era fiel ao seu povo. Sim, isso é verdade, mas antes dessa fidelidade tem uma outra fidelidade. O texto diz, por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará. Aqui, irmãos, a gente não tem muito tempo para falar disso, mas veja, isso aqui é uma tecla que a gente vem batendo, inclusive, na série de pregações em Romano. Isso vem ficando cada vez mais claro para a gente. O centro do universo, o motivo, o propósito de todas as coisas é a glória do Filho de Deus, Jesus Cristo. Veja se não foi assim, se não foi o contrário disso que você foi ensinado a pensar. Você cresceu achando que, primeiro, a história começou com você. Não, melhor, com seus pais, né? A sua história começou com seus pais. Quando seus pais se conheceram, quando você nasceu, ali começou a sua história. A primeira coisa que a gente pensa é isso. Segundo, a gente cresce pensando que o mundo gira em torno de nós. Aí vem os vários problemas que a gente tem psicológicos, doenças e por aí vai. Frustrações, decepções. Por quê? Porque a gente acha que o mundo deve girar em torno de nós. E mais, o mundo tem que funcionar da maneira como eu penso, como eu acho que deve ser. A gente tem aprendido, né, que não é Deus que mora no nosso mundo. Somos nós que moramos no mundo de Deus. E esse mundo, ele funciona para convergir em uma única coisa: a glória de Cristo Jesus. E aí, quando você lê um versículo desse, valiosíssimo, você não consegue pegar o tom aqui. Por quê? Porque a gente queria que tivesse escrito o contrário. Por causa do seu grande amor pelo seu povo. Mas não foi. Foi por causa do seu grande amor pelo seu nome. E eu provo para você, irmãos, que essa é a melhor notícia que você podia receber nessa manhã, em toda a sua vida. Eu vou provar para você. Você lembra daquela canção? Eu tinha colocado aqui, mas eu vou pedir a sua ajuda. Na verdade, tem duas canções, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu quero aquela canção da Eixa, Fiel a Mim. Você lembra dessa canção? Tu és fiel. Vamos cantar, irmão? Vamos cantar? Eu sei que tu és fiel. Só o refrão. Obrigado. Tu és fiel, Senhor. Eu sei Pode cantar. que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém, amém. Tava bom. Amém. Obrigado, Sol. Valeu. Hoje foi na hora certa. Mas veja, irmãos, a canção que a gente cantou aqui, veja, é uma canção belíssima. De forma alguma eu quero aqui criticar a canção, dizer que ela está errada ou coisa e tal. Não é isso. Até porque essa canção é inspirada em uma outra canção clássica, né, que a gente canta muito, que é Tu És Fiel, Senhor. Tá? Então, o que ambas as canções vão falar nos seus versos é justamente que Deus é fiel a nós. Certo? Isso não está errado. Isso não está de maneira alguma errado. De fato, Deus é fiel ao seu povo, Deus é fiel a nós, e isso está certo. Agora, o problema é que esse entendimento pode sim nos conduzir a um erro. Então não é a canção que está errada, é o nosso entendimento errado, aí a gente ouve a canção e aí a gente caminha a canção para o erro, que não era a intenção provavelmente do autor. Tá? E é justamente o que acontece. Então, peraí, se Deus é fiel a mim, então estou numa relação de reciprocidade com Deus. O que significa isso? À medida em que eu, então, faço as coisas certinhas, à medida em que eu guardo os seus mandamentos, à medida em que eu faço todas as coisas, então Deus é fiel a mim. E à medida que eu vou fazendo mais coisas, Deus é mais ainda fiel a mim. Olha, irmãos, que perigo esse tipo de pensamento. Que perigo. Sabe por quê? Porque você colocou uma espécie de relação de toma lá da cá com Deus. E aí vem, né, aquilo que a gente vai pregar, inclusive, hoje à noite. A gente vai falar muito sobre os religiosos hoje à noite, sobre a religiosidade hoje à noite.
E uma característica da religiosidade é justamente assim, ah, Senhor, mas olha, eu estou servindo o Senhor aqui minha vida inteira. Ué, e aí quando eu preciso o Senhor não me dá, eu tenho crédito no céu. Quantas vezes eu ouvi isso? Você não tem crédito em lugar nenhum, meu amigo. O único crédito que você tem não é nem teu. É a justiça de Cristo creditada em você. Só que ela não é tua, ela é de Cristo. Então, quando chegar no céu, se você tivesse que pagar alguma coisa, você ia pegar assim, não, olha só, eu não tenho nada aqui, mas eu tenho a justiça de Cristo para colocar no lugar. Entende isso? É o contrário do que o Evangelho te ensina. Então, a canção não está errada. Inclusive, a própria canção diz isso, né? Ainda que eu não mereça, né, tu permaneces fiel. Por quê? Porque a fidelidade de Deus não depende da sua fidelidade. E isso é a melhor notícia que a gente poderia receber. Mas também, por outro lado, para a gente caminhar para o final, você também não pode achar, ah, então se Deus é fiel e essa fidelidade não está atrelada à minha fidelidade, então eu posso viver uma vida de pecado. Então eu posso viver uma vida de erro? É claro que não! É óbvio que não! Por quê? Porque o nosso próprio texto nos ajuda a entender isso. Lembra que eu falei sobre aquelas condicionais que Samuel vai colocar aqui no texto? De fato, vocês fizeram todo esse mal, verso 20, mas ele diz, mas não deixem de seguir o Senhor, antes sirvam o Senhor de todo o coração. E aí ele vai dar uma série de orientações, dividido pelo menos em 4 partes. Primeiro, sirvam ao Senhor e não aos ídolos inúteis. A primeira coisa que ele vai dizer, se vocês querem caminhar com Deus, se vocês querem recomeçar a sua vida, e aqui, irmãos, vejam, o caminho do arrependimento, ele é muito claro. Primeiro, a gente é confrontado, depois a gente se arrepende, mas a partir daqui, então a gente recomeça o nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento, de novo, não é um relacionamento de libertinagem. É um relacionamento que passa por dentro da obediência, que passa por dentro dos mandamentos de Deus. E o primeiro mandamento é, fujam dos ídolos inúteis. E a melhor forma de você fugir dos ídolos vem na segunda parte. Temam e sirvam ao Senhor de todo o coração. O melhor antídoto contra a idolatria, sabe o que é? É ter o coração preenchido por Cristo Jesus. É ter Cristo reinando na sua vida. Então os outros ídolos vão ter que bater em retirada. Terceiro lugar, considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Lembra do que o próprio Samuel fez? Ele voltou para o passado, ele aprendeu com a história da providência de Deus. E ele viu, olha, ainda que no presente a gente esteja sofrendo, passando por tais e tantas coisas, olha para o passado, olha para a sua própria vida. Quanto Deus já fez por você, meu irmão. Tenho certeza que você vai considerar tudo isso que ele fez. E em último lugar, se insistirem no mal, vocês serão destruídos. Veja, irmãos, essa frase não é incompatível com a fidelidade da graça. Não é. Pelo contrário, se Deus é fiel, então Ele vai ter que punir o pecador. Mas que tipo de pecador? Aquele pecador que, infelizmente, não se arrepende. Mas para aquele pecador que encontrou graça aos olhos de Deus, que confessou os seus pecados e se arrependeu, para esse pecador tem graça e vida abundante. Agora, para o outro pecador que seguiu o seu caminho de libertinagem, de pecado, de mentira, de engano, de todas as outras coisas, esse pecador, infelizmente, será destruído. Então, a gente termina dizendo, a promessa condicional também é obra da graça. Veja, como assim? Ela serve de termômetro da nossa fidelidade. Então, você quer saber como é que você está diante de Deus? De novo, confronte a sua própria vida. E veja se em sua vida há pecados protegidos e guardados. Veja se em sua vida há o que os pregadores chamam de pecados de estimação. Pecados tão bem guardados que você nem acredita mais que esses pecados são pecados. Pecados tão bem escondidos que porque ninguém mais sabe que você peca, ele acaba ficando tão presente na sua vida que acaba passando como uma coisa normal. Mas eu quero te dizer, em primeiro lugar, pecado é pecado, porque ele ofende a santidade de um Deus vivo, de um Deus vivo e de um Deus presente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou terminar orando por mim e por você para darmos sequência à ceia do Senhor. Mas fique com essa palavra no seu coração. Que o Senhor nos ajude a trilharmos o doloroso caminho do arrependimento. Curva sua cabeça. Vamos orar.
Pai nosso que estás nos céus, bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome sobre as nações. Obrigado, Deus, mais uma vez pela tua palavra. Como precisamos, Senhor, sermos confrontados pela tua palavra. Embora talvez o nosso coração esteja em descompasso, ele esteja alegre apesar dos nossos pecados. Embora o nosso coração esteja em festa apesar das nossas fraquezas, mas hoje aprendemos, Senhor, que o nosso coração é enganoso e que nós precisamos nos voltar para a tua palavra e observar ali, Senhor, se o que estamos fazendo é errado. E se é errado, ofende a tua majestade. Então, por favor, Senhor, nos conduza ao caminho do arrependimento. E como vimos aqui, seja o arrependimento inicial da vida cristã ou o arrependimento diário, nós precisamos de um poder fora de nós para nos convencer de que estamos errados, Senhor. Então, seja o pecado do ego, seja o pecado da imoralidade sexual, seja o pecado da mentira, Senhor, que às vezes é tão pequenininha e a gente não se importa tanto. Seja qual for o pecado, nessa manhã, Senhor, trabalhe em nossos corações. À medida em que vamos participar da mesa do Senhor, que Teu Espírito Santo trabalhe em nós, Senhor, mexendo em cada canto do nosso coração, porque é de lá que provém todos os males, é de lá que sai toda a nossa idolatria, é de lá, Senhor, que os ídolos são fabricados. Nos ajude, Senhor, a reconhecer cada um deles e nos ajude a nos arrependermos e abandonarmos o nosso pecado. Somente com uma força, Senhor, extraordinária, poderosa, vindo do Teu Espírito Santo, nós poderemos vencer o nosso pecado. E então experimentar um relacionamento contigo. Então ter a lei, Senhor, não apenas em nossa mente, mas também em nosso coração. Seguirmos os Teus mandamentos, a fim de Te agradar somente. Tem misericórdia do Teu povo e de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.